Noite Estrelada, o quarto, os autorretratos, as cadeiras, a sua e a de Gauguin, todas essas obras mais do que conhecidas e icônicas e muito lembradas de Van Gogh. Mas e as íris? Sim, as flores, não os girassóis, as íris. Você conhece? Vamos falar um pouco mais sobre elas depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, de novo no Arte para Você, e vamos falar novamente sobre Van Gogh. Mas dessa vez vamos falar sobre as íris, as flores. As flores mais conhecidas do Van Gogh são os girassóis. Mas dessa vez não vamos falar sobre os girassóis, mas sim sobre as suas lindas, maravilhosas íris, que também tem uma história bastante interessante, assim como uma proposta muito interessante e também não tão conhecida assim. Vamos falar um pouco mais sobre ela. As íris foram pintadas em 1889, pouco depois da sua internação voluntária no sanatório. A internação aqui aconteceu depois lá da briga dele com o Gauguin, que causou aquele surto psicótico que ele teve, no qual ele cortou a própria orelha, o que causou o Gauguin a ir embora, né, da suposta colônia de artistas que o Van Gogh estava querendo montar. Foi aquela briga super feia entre os dois. O Gauguin, inclusive, dizia que o Van Gogh partiu para cima dele com uma faca. Não sabemos exatamente como foi isso, porque não tem, né, registro preciso, né, contando sobre, mas é o que ele dizia. É possível, porque afinal ele depois cortou fora a própria orelha, levou de presente lá para a prostituição no bordel. Enfim, depois desse surto e dessa briga com o Gauguin, que ele decidiu então se internar no sanatório, onde produziu as suas íris. Continuando, sob vigília total, como se fosse um suicide watch, mas ele podia ir ao jardim. E ainda assim, ele mantinha uma preocupação com a sua habilidade de pintar, e aí acabou sendo um período muito fértil para ele, de muita produtividade. E como ele não podia sair de lá, mas ele podia ir para o jardim, ele fez muita observação da natureza. Isso foi uma coisa que o Van Gogh sempre fez. Ele gostava muito de trabalhar sob o modelo, e ele trabalhava muito, então, observando a natureza. Isso sempre foi uma técnica que ele usou muito, e lá no sanatório bastante, porque ele não podia sair de lá, né? E se a gente olhar para essas íris, a gente vê que tem uma intensidade subjetiva muito grande, tanto nas cores quanto no movimento. O objeto em si são flores, né? Mas existe uma intensidade muito forte que a gente percebe numa relação subjetiva dele com as cores e com o movimento. É como se ele estivesse fazendo quase uma arquitetura da natureza através da forma e do contraste de cor. E se a gente for olhar bem de pertinho, né, no detalhe, com cada flor, cada um é individual. Os volumes e espaços de linhas são individuais a cada flor. E a gente percebe, então, um uso de espaço espetacular, que dá pra gente uma sensação quase de tocar as flores, né? E aí é como se tivesse um gênero aqui muito específico, porque ao mesmo tempo que não é uma paisagem, também não é uma natureza morta, é como se fosse um gênero novo que ele estivesse criando, né? Um gênero específico, que segundo ele era um estudo, né? Um estudo da natureza, e um estudo da natureza que vinha diretamente da tradição norte-europeia. A gente tem que lembrar que o Van Gogh, apesar da gente pensar muito, né, do período em Paris, depois, né, na Provence e no asilo, tudo isso aconteceu na França, mas ele era holandês, e, né, a gente pensar nos grandes mestres holandeses, na tradição da pintura holandesa, riquíssima, o estudo da natureza era digamos assim, uma linhagem, né, um galho importante dessa árvore. Então ele, de certa forma, estaria resgatando, né, ou voltando a essa linhagem, né, da tradição de onde ele vinha, da pintura holandesa. Então aqui é bem interessante, porque essas flores não são uma natureza morta, ao mesmo tempo que não são uma paisagem, é uma terceira coisa que ele estava fazendo ali. Vitalidade e uma energia selvagem, né, tem assim uma wildness, uma coisa de natureza mesmo, né, de uma natureza que não é tocada, que não tem interferência do homem, né, uma natureza que é dona de si mesma, uma natureza que é assim, mãe mesmo, né, uma natureza que tem uma vida toda muito própria. E tem aqui também uma genialidade gráfica e cromática na forma como ele representa as flores. As flores em si são flores, né, são até um tema bastante comum se você pensar em termos de natureza morta, por exemplo, ou de paisagem, mas existe uma forma aqui muito particular de representatividade gráfica e cromática que é muito única e muito interessante, que sofre influência do pontilhismo. O Van Gogh teve um momento ali pontilhista na sua carreira, e a gente vê essa influência aqui.
assim como o interesse dele na natureza como objeto, nas formas da natureza, né? Assim, na geometria que a natureza oferece para a gente, assim como o seu uso de cor, né? Quase que inigualável, né? O senso cromático do Van Gogh era uma coisa absurda. Então você vê a combinação, né, de roxos e violetas com amarelos, de vermelhos e verdes juntos, né, as cores opostas que deixam, né, quando você coloca cores opostas juntas, você valoriza ambas. E a direção das pétalas também cria um senso, né, de volume, de corporalidade. Então é como se ele estivesse fazendo aqui uma influência de um novo gênero entre, né, a still life, né, a natureza morta, e a pintura de paisagem. E aqui a gente tem também a influência do japonismo. Como eu já falei aqui, né, o japonismo teve uma influência imensa no impressionismo, também no pós-impressionismo, e o Van Gogh, em especial, era muito fã do japonismo, da arte japonesa. Então aqui é como se ele estivesse unindo 3 tradições diferentes. Ele estivesse, né, unindo aqui a influência japonesa, o japonismo, mais a tradição, né, do norte da Europa, né, dos grandes holandeses, holandês que ele era, e também a vanguarda parisiense, da qual ele fez parte. Então é como se ele estivesse unindo essas 3 tradições, criando esse novo gênero, esse terceiro gênero, que não é natureza morta, que não é paisagem, e que tem, né, toda essa revolução, né, esse passo à frente, né, em termos de geometria, de uso de cor, de representação geométrica e volumétrica. Existe essa palavra? Enfim. Dá para entender, né, de volume da natureza, de arquitetura, né, como se estivesse fazendo um estudo arquitetônico da natureza intocada e olhando a natureza como forma, como volume, né, como geometria mesmo. É muito sensacional e a gente vê como até nas coisas simples o Van Gogh era brilhante, era revolucionário, dava passos à frente, fazia coisas que ninguém tinha feito, só ele mesmo fazia. Sempre que eu falo de Van Gogh, todo mundo gosta bastante, e aí eu me lembrei de falar sobre essas obras, que eu acho que eu não tinha falado antes. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curtinho, posso trazer mais de Van Gogh aqui, porque sempre é um tema que todo mundo adora, como não também, né? Espero que tenham gostado. Não deixem de assinar o canal, caso não tenham assinado ainda. Não deixem de dar o like. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!